Bom dia. Hoje vamos começar a ler Números, que tem 36 capítulos. A primeira parte fala sobre os preparativos para a partida, vai do capítulo 1 ao capítulo 10, porém do capítulo 10 só os versículos de 1 a 10. A segunda parte fala sobre as etapas no deserto, que vai do capítulo 10, versículo 11 a 36, até o capítulo 21. E a terceira e última parte fala sobre nas estepes de Moabe, do capítulo 22 ao 36. Primeira parte de Números, preparativos para a partida. Recenseamento dos israelitas. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daquele que vos deverão acompanhar: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai; de Judá, Nazaon, filho de Abinadab; de Isacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Aser, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto de Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.500 da tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 45.550 da tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 74.600 da tribo de Judá. Dos filhos de Isacar, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 54.500 da tribo de Isacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 57.400 da tribo de Zebulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 da tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando os nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 62.700 da tribo de Dan. Dos filhos de Aser, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 41.500 da tribo de Aser.
Dos filhos de Neftali, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 53.400 da tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Arão, com os príncipes de Israel em número de 12, um homem de cada casa patriarcal, os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima. Todos os que eram aptos para o serviço das armas somaram um total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levarão quando se tiver de acampar, e o levantarão quando tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram. Os acampamentos das tribos. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda da reunião. Ao oriente, Judá assentará as suas tendas, com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab, e a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Isacar. O príncipe dos filhos de Isacar é Natanael, filho de Suar, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida, a tribo de Zebulon. O príncipe dos filhos de Zebulon é Eliabe, filho de Elon, e a divisão segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com essas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salameiel, filho de Surizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade. O príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reuel, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben se eleva a 151.450 homens, segundo suas divisões. Esses serão os segundos a se porem em marcha. Em seguida, partirá a tenda da reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem que tiverem acampado, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim, com suas divisões. O príncipe dos Efraimitas é Elisama, filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim. O príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos Danitas é Aiezer, filho de Amissadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 62.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Assé. O príncipe dos filhos de Assé é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali. O príncipe dos Neftalitas é Aira, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha, em último lugar, segundo suas bandeiras.
Esses são os israelitas recenseados segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha cada um a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Tribo de Levi. Eis a posteridade de Arão e de Moisés. No tempo em que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e a investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levaram à sua presença um fogo estranho, no deserto de Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram um ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia, diante da tenda da reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darás aos levitas e Arão e seus filhos. Eles serão escolhidos dentre os filhos de Israel, para serem inteiramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos, para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito, que abre o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais, são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai: conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de 1 mês para cima. E Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filho de Caate, segundo suas famílias: Amiram, Izar, Hebron e Uziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson provém as famílias de Lobni e de Semei. São as famílias dos Gersonitas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam ao ocidente atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda da reunião tinham os Gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua coberta, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu da entrada do átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provém as famílias dos Amiramitas, dos Gessaritas, dos Abronitas e os Ozielitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões de idade de 1 mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia, ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Osiel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provém a família dos Moolitas e as dos Muzitas. Essas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de 1 mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Merari era Suriel, filho de Abiail. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e de todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio, de seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da reunião ao nascente, e tinham o cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O tal dos levitas recenseados por Moisés segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de 1 mês para cima, era de 22.000.
O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, de idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento de seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de 1 mês para cima, era 22.273. O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como o resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos, que ultrapassava o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim, recolheu a quantia de 2.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado.